Pai de amor e misericórdia, hoje nos unimos em oração por todas as pessoas que estão enfrentando tempos difíceis. Pedimos que a tua presença amorosa seja sentida por aqueles que sofrem com doenças, com as enchentes, com os acidentes climáticos e com as guerras. Para aqueles que estão lutando contra doenças, rogamos por tua cura e conforto. Que tu possas aliviar suas dores, fortalecer seus corpos e renovar suas esperanças. Conceda sabedoria aos médicos e cuidadores para que possam oferecer o melhor tratamento possível. Para aqueles que foram afetados pelas enchentes, pedimos a tua proteção e socorro. Que tu possas prover abrigo, alimento e segurança para todos os que perderam suas casas e bens. Dê-lhes coragem e resiliência para reconstruir suas vidas e que a solidariedade de suas comunidades e do mundo possa trazer-lhes alívio e apoio. Para aqueles que estão no meio de guerras, pedimos pela tua paz. Que tu possas acalmar os corações dos líderes e guiar a humanidade para o caminho da reconciliação e do entendimento. Pai, por favor, proteja os inocentes, cure os traumas e traga um fim ao sofrimento. Que o amor e a compaixão prevaleçam sempre sobre a violência e o ódio. Pai universal, dá-nos também a força e a sabedoria para sermos instrumentos da tua paz e tua ajuda nesse mundo. Que possamos fazer a nossa parte, estendendo a mão aos necessitados, sendo vozes pela sua justiça e trabalhando incansavelmente pelo bem comum. Em tua infinita misericórdia, abençoa e cuida de todos os que estão sofrendo. Que eles possam sentir o teu amor e encontrar consolo na tua presença. E que através dos nossos gestos e de nossas atitudes, possamos lembrar a todos que somos teus filhos e que somos todos irmãos. E que seja sempre feita a tua vontade e não a nossa. Amém. Que assim seja. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Muito boa noite a todos. Então vamos lá. Nós vamos hoje continuar a leitura daquele documento do Rodin, né? Não sei se alguém quer fazer alguma observação, algum comentário antes de iniciarmos a leitura aqui. Mas se não, seguimos em frente. Vamos lá. Esta semana tem feriado e tem encontro nacional. Então vamos lá. Eps, o que aconteceu com o meu texto aqui? Minutinho só, pessoal. Por alguma razão, ele escapou. Agora vai. Muito bem, precisamos de um voluntário aqui para nos ajudar na leitura. Quem se anima? Estamos aqui no documento 160.1.5, da página 1773-73-2. Eu posso... Parágrafo 2. Vamos lá, Milton, então. Obrigado. Os animais respondem livremente ao impulso da vida, mas apenas o homem pode alcançar a arte de viver. Se bem que a maioria da humanidade apenas experimente o ímpeto animal da vida. Os animais conhecem apenas essa urgência cega e instintiva. O homem é capaz de transcender a esses ímpetos da função natural. O homem pode optar por uma vida no plano elevado da arte inteligente e até mesmo no plano da alegria celestial ou do êxtase espiritual. Os animais nada se perguntam sobre os propósitos da vida e, consequentemente, nunca se preocupam nem cometem suicídio. O suicídio entre os homens atesta que esses seres emergiram no estágio puramente animal da existência e, subsequentemente, atesta o fato de que os esforços exploratórios de tais seres humanos falharam
em atingir os níveis artísticos da experiência mortal. Os animais não conhecem o sentido da vida. Não somente possui a capacidade de reconhecer os valores e a compreensão dos significados, mas também é cônscio do significado dos significados. É consciente de um discernimento interior. E aí, paramos aqui, vamos. Alguém quer colocar alguma observação? Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Queria entender melhor aqui, onde ele diz assim: o suicídio entre os homens atesta que esses seres emergiram do estágio puramente animal de existência e, subsequentemente, atesta o fato de que os esforços exploratórios de tais seres falharam em atingir os níveis artísticos da experiência mortal. O que é níveis artísticos? É uma boa pergunta. Eu não sei explicar o que é esses níveis artísticos, mas eu suponho, pelo texto aqui, é que esses homens emergiram dessa consciência animal, se é que a gente pode falar que animal tem consciência, e aí não aguentaram o jogo da vida de alguma forma, né? Deixaram de participar da vida como um ato necessário para a gente superar as nossas dificuldades aqui. Então, mas eu realmente concordo com você. Eu não sei o que eles se referem aqui quando falam em atingir os níveis artísticos da experiência mortal. Alguém se anima a dar um entendimento a isso? Talvez, não sei se é isso que também está no texto, em inglês. Diga lá, Lilian. Não, é porque ele está falando da arte de viver, né? Ele diz Hum, que o viver, ele requer adaptações, acho que ele vai falar na experiência aí, na sequência. Então, essa hum. arte de viver, de se adaptar, de evoluir, que ele chama, acho que desse nível artístico, acredito que seja isso. Ah, legal. Então, quando a gente lê o próximo parágrafo aí, vamos possivelmente entender melhor. Alguém mais? Tá bom. Então, continuamos aqui. Não sei o que acontece, mas estou falhando aqui na Eu só queria colocação. pontuar, Henrique, Ah, eu já devo ter em algum momento comentado com vocês que, na verdade, eu ainda estou por descobrir, e talvez algumas outras leituras me tragam essa resposta, eu ainda estou por descobrir porque Rodin está no livro de Urântia. Porque ele provoca esse tipo de discussão, a resposta, a questão, por exemplo, trazida pela Sandra, né, do que níveis artísticos são esses de existência mortal, que não são atingidos pelos animais. Isso pode até ser um equívoco do próprio autor da, da época lá. E, e é claro, a grande questão que eu coloco é essa: nós não podemos, diferente de todos os outros documentos do livro, nós não podemos pegar cada expressão, cada palavra e cada vírgula aqui no sentido literal e afirmar que aquilo é uma revelação. Isso aqui é uma interpretação de um mortal, de um mortal iluminado, claro que sim, mas também um resultado de uma época. Então, e eu não gosto, por exemplo, de chegar aqui, porque ele fala que os animais, enfim, não são capazes de suicídio. Claro, suicídio propriamente dito, não. Mas a gente tem visto aí várias manifestações de amor pela prole. Isso, o compadecimento ali da fêmea pela prole e a entrega que ela acaba fazendo pela prole, em razão de amor, é claro, fica muito próximo do suicídio. Mas
Então, é por conta dessas circunstâncias. Eu não consigo pegar cada um desses parágrafos aqui e atestar por A mais B que isso aqui é revelação, que é desse modo que funciona, e querer, inclusive, discutir com qualquer pessoa a respeito disso. Para mim, isso aqui é só uma interpretação. Então, mas enfim, mas é como eu falei para você, deve ser limitação minha, o porquê de ainda não entender o propósito de Rodin estar aqui. Talvez um dia eu entenda, mas vamos em frente. Tá bom, Milton, bem levantado. Eu acho que tem um propósito dos reveladores, né? Evidentemente, não é a palavra de Jesus aqui, mas eu acho que quando os reveladores decidiram postar aí, é porque tem algum valor moral, algum valor, algum ensinamento que a gente possa aproveitar. Talvez, como você falou, é uma interpretação pessoal de Rodin e talvez ele não mereça o crédito. E acho que aí cabe a cada um de nós avaliar se esses ensinamentos de Rodin são compatíveis, né, com os ensinamentos de Jesus. Mas vamos lá. Diga lá, Daniel. Oi, boa noite. Boa Eu noite. concordo com o Milton, é igual naquele outro documento que fala do governo planetário num planeta vizinho. E que a gente também está longe da perfeição ali, é só um testemunho de um governo ali, né? Que funciona bem para eles, né? Mas também que pode ter um totalitarismo, enfim. Eu acho que serviria também para Rodin, acho que é a visão dele da vida humana, até onde filosoficamente ele chegou, talvez. Acho que era isso que o livro queria trazer, talvez. Legal, Daniel. Vou esperar o Aélio falar aqui, depois completamos mais um pouco. Então, esse, essa palavra, ou essa dupla palavra níveis artísticos, nos leva a refletir que foi colocada no texto para comparar animais com pessoas. Animais com pessoas. E a pergunta que naturalmente surge é o seguinte: as pessoas todas, sem exceção, no universo de 8 bilhões, quase, todas têm níveis artísticos. É óbvio que alguns têm talentos artísticos e outros nem perto passam, então eles são animais. Então a reflexão, na verdade, a gente sabe que níveis artísticos pode ter com música, pode ter com artes cênicas, pode ter com pintura, pode ter com escultura, pode ter com arquitetura, pode ter com literatura, cinema, fotografia e por aí vai. Por essas definições de níveis artísticos, eu chego à conclusão óbvia a prevalecer o que foi dito até agora. Eu sou um animal, só posso ser um animal, não sou uma pessoa, porque eu não tenho esses talentos. Com relação ao que foi dito em relação ao Rodin, faz sentido. Mas deixar isso especificamente para criticar Rodin fica meio esquisito, porque daí nós teremos que estender esse comentário para outros textos, para outras situações, etc. A bem da verdade, a questão aqui não é Rodin. A questão aqui são os reveladores que acharam importante falar sobre Rodin. Então, a crítica tem que ser feita aos reveladores. Eles não sabiam da importância disso para as gerações futuras, falar sobre Rodin, falar sobre um grego vivendo no Egito. De qualquer maneira, é motivo para pensar, mas eu acho que o pior dos caminhos é questionar os reveladores tão somente nesse ponto, salvo o melhor juízo. Encerro. Obrigado, Aélio. Pô, cada um tem a sua liberdade, evidentemente, de se posicionar de uma forma. E eu não fico à vontade para criticar os reveladores. Eu acho que na medida em que eles deixaram esse texto lá, é porque ele tem algum valor. Eles não iam deixar ali um texto
que não tivesse algum valor moral, algum significado moral, e tivesse algum alinhamento com as ideias, a filosofia de Jesus. Então, assim, não estou dizendo que os reveladores endossam 100% do que Rodin disse, mas, por outro lado, também, os reveladores nos contam que, nessa revelação, eles buscaram trazer para o conteúdo da revelação aquilo de melhor que existia na experiência humana. Eles falam disso aí no texto do livro. Então, na verdade, tem várias passagens que eles exploram aí, que foram extraídas, se não na sua íntegra, uma boa parte dela, de outros textos e outras ideias mais avançadas de gente que tinha uma visão diferente. Então, o que eu estou entendendo é que os reveladores acham que essas ideias têm o seu valor e que podem nos conduzir moralmente até o nosso Pai. Então, eu não fico à vontade para criticar os reveladores. Vou só dar um outro exemplo aqui. O livro fala bastante sobre a personalidade. Muito. A maior parte dos textos sobre personalidade foi extraído de um livro, de um autor, de um filósofo, eu não me lembro agora o nome dele, mas eu tenho o livro aqui. Depois eu vou procurar e publicar lá no grupo. Então, assim como sobre a personalidade, tem várias outras coisas que eles colocaram no livro. Aqui a gente está se posicionando porque o texto fala que são as palavras de Rodin. Mas, para mim, Rodin podia não se expressar da maneira que nós gostaríamos, podia não ter a clareza de entendimento e ensinamento de Jesus, mas ele tinha, na minha opinião, ele tinha uma visão bastante razoável da moral do homem, do avanço do homem naquela época, do que era necessário para o homem avançar. E também foi mencionado aquele documento de um planeta vizinho. Eu acho que aquilo é uma curiosidade. Eu não acho que os reveladores estejam sugerindo que aquilo deva ser o que nós devemos fazer aqui, né? Eu acho que eles estão só dizendo, olha, só para vocês saberem, tem um planeta que funciona assim, né? Que é diferente daquilo que nós estamos fazendo aqui. Mas não tem nenhum lugar naquele texto lá que o revelador está dizendo, olha, vocês têm que seguir o que esse planeta está fazendo. A gente não pode esquecer que os reveladores, quando escreveram o livro de Urântia, eles responderam às perguntas que eram feitas pelo fórum, né? A gente tem que lembrar que existia um fórum lá que fazia perguntas para que os reveladores respondessem. Então, eu entendo que algumas das coisas que estão no livro foram respostas diretas dos reveladores às perguntas que foram feitas. Pode ser que, por exemplo, várias pessoas tenham perguntado como funciona um planeta vizinho. E os caras responderam, né? Então, eu acho que a gente está correto em ter um senso crítico a respeito de algumas coisas, mas também temos que ter um senso de... Como é que é uma palavra certa para me expressar aqui? Eu acho que nós temos que ter uma, uma lucidez de poder separar o joio do trigo, né? Então, tem coisa aqui que
talvez não seja tão importante. Eu acho pouco provável, porque eu não vejo no livro de Urante nenhum parágrafo que não tenha um ensinamento importante, mas tudo bem. Diga lá, Hélio. Pois então, na sala da terça-feira, liderada pelo Sabino e pela Suzana, esse assunto do planeta vizinho foi estudado, como está sendo feito hoje, foi estudado. Na verdade, o que nós percebemos foi o seguinte, que voltando para 1934 e não para 1955, os números davam conta, o experimento desse planeta era, em termos de civilização, era de pouco tempo. Chegou a ser mencionado 100 anos, chegou a mencionado 20 anos de 1934. Qualquer experimento tão curto, no mínimo, é cedo para uma avaliação definitiva se o resultado foi bom ou não. Mas foi destacado nesse documento sobre esse planeta vizinho que, na verdade, não se tratava do planeta, se tratava de um continente. E que esse continente tinha essas características que foram relatadas no documento, mas que o resto do planeta, fora desse povo abrigado no continente, estavam se moendo na paulada. Estava se moendo na paulada. Eu não sei direito como funcionavam as civilizações aqui no nosso planetinha na década de 30, até porque nós estávamos na iminência de uma guerra mundial. Mas no nosso tempo atual, nós temos civilizações, especialmente entre os nórdicos, que é digno de muito respeito, de muita consideração, de muita evolução. É verdade que no meio disso temos o Brasil e outros. Mas, enfim, será que nós não temos experiências no nosso planeta tais como, ou tais tantas, que possam ser rivalizadas com esse planeta? Eu não quero criar o debate, mas simplesmente quem cita esse documento assim, sem levar em conta essas particularidades, no mínimo leu superficialmente. Grato. Obrigado, Hélio. Oi, O Lucas Lucas. quer fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Primeira vez que Boa eu noite. participo aqui do fórum, agradeço a Bem-vindo. oportunidade. Obrigado. Eu estou finalizando a leitura agora, acho que faltam poucas páginas, e recentemente eu passei por essa parte, né, do pensamento grego de Rodin. Então, assim, não sei se eu posso comentar agora também. Claro, claro que pode. Todo Assim, mundo aqui pode. o que eu senti assim dessa parte é que eles quiseram contextualizar, né? Lá depois Tomé no 161, que é o próximo documento, ele vai ter essa discussão, essa contraditório ali entre o pensamento grego da época, que seria o pensamento mais avançado da época, né? Em termos mundiais, eles tinham uma visão mais ampla de tudo, e então acho que eles quiseram contextualizar uma pessoa que era expoente na época para depois vir Natanael e Tomé trazer o ensinamento de Jesus para dar vamos dizer assim, essa dualidade para a gente fazer a gente realmente questionar. Então, eu acho que como você falou, né, Henrique, né, eu não discordo dos reveladores. Eu acho que se a gente acredita nesse livro, tudo tem um porquê, né? Então não é por acaso. Então, na minha visão, existiu essa introdução, né, da filosofia grega, para quem não conhecia, para depois ter uma discussão posterior. Bem lembrado, Lucas. Muito obrigado. Acho que foi muito bom você ter lembrado isso daí, até porque a gente, quando vê Jesus conversando com outras pessoas, em vários textos dessas conversas, aparece a fala da outra pessoa e depois Jesus corrigindo, né? Corrigindo da maneira que ele sabia fazer. De fato, tem depois aqui uma contextualização feita por Tomé. Mas acho que foi muito bem lembrado por você. Muito obrigado, Lucas. Oi, Sussuzinha. Então,
Então, outro ponto interessante que eu acho é assim, o Rodin queria falar com Jesus, mas Jesus continuou a viagem que ele tinha que fazer e deixou Natanael e Tomé para conversarem com o Rodin. E tudo que foi Natanael e Rodin, Natanael e como ele chama? E Tomé. Tomé quem passaram os ensinamentos de Jesus e conversaram com o Rodin, na verdade, né? Então, esse é um ponto, acho que pelo menos curioso também. É. Alguém mais? Jesus não conversou com o Rodin. Eu sei. Acho que todo mundo aqui sabe disso. Muito bem. Vamos avançar, então. E quem sabe demais capítulos aí esclareçam algumas das nossas dúvidas. Vamos lá. Quer continuar a leitura aí, Milton, por favor? Eu vou ler mais um parágrafo, então, e daí eu vou permitir que alguém nos ajude na sequência. Ah, Quando os homens ousam abandonar uma vida de desejos naturais por uma vida de aventuras na arte, cuja lógica é incerta, eles devem esperar sofrer os acasos consequentes das perdas emocionais, conflitos, infelicidade e incertezas. Pelo menos até que chegue o tempo de atingir, em algum grau, a maturidade intelectual e emocional. O desencorajamento, a preocupação e a indolência são evidências claras de imaturidade moral. A sociedade humana confronta-se com dois problemas: a maturidade do indivíduo, por ser atingida, e a maturidade da raça, também por ser atingida. O ser humano amadurecido logo começa a encarar todos os outros mortais com sentimentos de ternura e com emoções de tolerância. Os homens amadurecidos encaram os imaturos com o amor e a consideração com que os pais criam os filhos. ok. Alguém quer comentar? Eu acho que ali, nossa, ele tinha assim, ele tinha pensamentos, né, uma filosofia muito ligada com aquilo que Jesus falava, porque aí no final ele coloca assim, né, que as pessoas que têm maturidade, elas amam os outros como os pais amam seus filhos ou criam seus filhos. Então eles têm um amor paternal, que é aquilo que Jesus pede, né? Um amor de pai, que não só o amor fraterno, mas o amor paterno. Isso que me chamou a atenção. É lembrado, Lília. É bem isso mesmo. Na verdade, a regra de ouro de Jesus era essa, né? Que a gente ame ao nosso Pai e ame aos seres humanos, aos nossos irmãos, como Ele nos amou. Ele, na condição de Pai, sugerindo que também nós fôssemos pais. Mas sim, então, tá aí. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Boa noite, Henrique. Oi, Yara. Eu queria te pedir, boa noite, pessoal, para você Boa falar um pouquinho mais desse amor de pai. Como você sente ele? Olha, eu acho que Jesus, estando aqui entre nós, na condição de ser também o Micael, como o Micael, sendo o nosso Criador, ele é o Pai de todos nós. É certo que nós somos também irmãos dele, porque nós somos filhos de Deus no paraíso. Mas sim, todo esse universo local foi criado por Jesus por delegação do nosso Pai no paraíso. Então, eu acho que, em uma certa medida, Jesus se sente Pai de todos nós. E, por ter criado a todos os homens, ele tinha sempre uma fé muito grande no ser humano. E ele tinha uma preocupação e um interesse muito grande
E para ele, a dimensão da personalidade, o tamanho da pessoa, do ser humano, não estava vinculado a nenhum fator de elite ou de cultura ou de filosofia ou de qualquer outra coisa. Eram simplesmente seres humanos que, como ele mesmo dizia, ele separava, assim como o pai separa, em apenas duas categorias, né? Aqueles que acreditam em Deus e aqueles que não acreditam. Então, quando Jesus, se autodeclarando como se fosse o nosso Pai, dizia: olha, é importante que vocês amem os seus semelhantes como eu vos amei. Esse é um amor de pai. E qual é a diferença de um amor de pai de qualquer outro amor? Os pais, a gente pode imaginar um bebezinho engatinhando e imaginar como é que o pai lida com esse bebê. Então, todos nós temos facilidade, uma facilidade natural, espontânea, de reconhecer a imaturidade, a falta de experiência, falta de conhecimento, falta de tudo que um bebê tem. É tão evidente a fraqueza desse ser, desse bebê, que em algumas coisas fica até divertido e a gente se preocupa sobremaneira com esses filhos pequenos. Então, tem muitas maneiras da gente ser pequeno, da gente ser bebê. E uma delas é justamente a imaturidade. Você pode ter uma pessoa com 80 anos e que é completamente imatura. Não desenvolveu nenhum preparo espiritual, nenhum preparo intelectual. E muitas vezes essas pessoas, justamente por não terem se encontrado, elas são até agressivas. E são capazes de contrariar quase tudo que a gente fala. Inclusive aquela história de se tem governo, eu sou contra, né? Então, eu acho que essas pessoas são justamente as pessoas que cresceram, que ganharam idade, mas que continuam bebê. Então, o nosso sentimento por essas pessoas tem que ser o sentimento de um pai, de perceber que essa pessoa não teve essa evolução, talvez a vida não tenha dado a ela suficientes oportunidades, porque com certeza foram dadas oportunidades, ou não foram suficientes para que ela acordasse. Mas é uma pessoa imatura, que não conhece a verdade. Muitas vezes não conhece a beleza, a verdade, a bondade, tudo aquilo que a gente sabe que constrói os nossos valores. Então, eu não posso tratar uma pessoa assim humilhando essa pessoa, falando do despreparo que ela tem. Jesus nunca faria isso, porque Jesus enxerga a alma dessa pessoa, e que é o que nós deveríamos estar enxergando. E a alma dessa pessoa é uma alma bebê, que não cresceu ainda. Então, nós ganhamos o nosso ajustador do pensamento por volta dos 5, 6 anos de idade, e porque nós fizemos lá o nosso primeiro ato de bondade com relação a alguma coisa. E aí o ajustador veio nos habitar. Então, no momento em que o nosso ajustador chegou na nossa mente, naquele momento foi estabelecido o início da construção da nossa alma. E o que é essa construção? Essa construção ela começa no circuito, no círculo
no sétimo círculo cósmico ou psíquico, como os reveladores chamam, que é justamente uma alma em estágio inicial, acabou de ser inaugurada pelo nosso ajustador do pensamento. Ela ainda tem que progredir para avançar por todo o sétimo círculo, depois avançar no sexto, no quinto, no quarto, no terceiro, no segundo, para finalmente chegar no primeiro, que seria o ponto onde, teoricamente, essa pessoa estaria preparada para fazer a fusão com o seu ajustador do pensamento, faltando pequenos detalhes de ajustamento em sua mente para que isso fosse possível. Então, essa pessoa que chegou no primeiro círculo é uma pessoa madura, que tem maturidade, sábia, que aprendeu, se desenvolveu. O que está no sétimo círculo ainda é um bebê. Só que quem está no sétimo círculo pode ter 5 anos, como pode ter 100. Só não avançou. Então, quando Jesus diz que nós temos que tratar como se fôssemos pai, Ficou mudo. Você está mudo. Congelou. Congelou. gelou, Agora voltou. voltou. Uhum. Então se Como é se que sim, fôssemos pais, separou aqui. como se fôssemos pais, porque é essa visão que um pai, o cuidado que um pai tem com um filho que é recém-nascido ou que está começando a engatinhar e todo esse negócio. Então, essa paciência, esse amor, essa dedicação, essa compreensão dessa imaturidade desse ser, para nós não pode ser vista pelo tamanho do corpo físico e pela idade da pessoa. Nós deveríamos buscar enxergar o tamanho da alma dessa pessoa, o tamanho da verdade que ela já conheceu, o tamanho da experiência que ela conquistou. Então, ela pode estar engatinhando, né? E nós não podemos humilhá-la, não podemos ficar nos exibindo, dizendo, você não sabe de nada, Deus não é isso, Deus é aquilo, Deus não sei o quê, suas crenças estão erradas. Não, não é essa a ideia. Nós temos que buscar, né, com um passe de arte, com uma arte de viver, mostrar a essa pessoa as verdades da vida, sem contradizer ou sem questionar as suas crenças. Então, Jesus dizia: olha, quando você pega um balde com água suja, você não joga fora a água do balde, porque você esvaziou o balde, não sobrou nada. Se você esvaziar uma pessoa de suas crenças, não sobrou nada. Essa pessoa acabou, ficou terminada. Ela perde a identidade dela. Ela perde até a consciência do porquê que ela viveu até ali e o que ela fez da vida dela. Então, a reação dessa pessoa certamente não vai ser positiva. O que Jesus dizia, o balde está com água suja, vai somando água limpa. Vai jogando água limpa. A suja vai sair, um dia vai ficar só a limpa, né? Então, esse amor de pai é isso. A gente não pega o cinto para bater num filho que está engatinhando, porque ele pegou uma coisa do chão e botou na boca. A gente não faz isso. Espero. Então, por aí. Diga lá, Hélio. Não sei se eu respondi a Yara, mas Depois que o Aélio falar, eu quero falar um pouquinho. diga Pois lá, Hélio. então, eu já estava declinando, mais um minuto ou menos eu teria baixado a mão. Mas você podia pôr aí o verso 6, que foi o que acabaram de ler, por favor? Posso, claro. É uma poesia esse verso. Estamos lá. Ok, Aélio. Está ali os 6 na tela. Vou até ampliar ele aqui um Eu tenho uma pouquinho. certa dificuldade de interpretação.
Aí eu já fui no inglês para ver se por acaso tinha a ver com algum problema de tradução. Vamos lá. Quando os homens ousam abandonar uma vida de desejos naturais. Pronto. Ok. Vida de desejos naturais. Por uma vida de aventuras na arte, ou seja, um contraponto, um versus o outro. Aí vem cuja lógica é incerta. Essa cuja lógica é incerta está relacionada à vida de desejos naturais ou está relacionada às aventuras na arte? Enfim, o texto dá margem para você entender que pode ser o primeiro, como pode ser o segundo. Mas, enfim, quem entender que é o primeiro vai interpretar de um jeito. E quem entender que é o segundo, que a crítica está em relação às aventuras na arte, vai entender diferente. Lá para frente, no segundo verso. O desencorajamento, a preocupação e a indolência são evidências claras de maturidade moral. Pois é, quer dizer que pessoas que se preocupam, pessoas que se aborrecem, pessoas que se desapontam, pessoas que desistem de projetos, pessoas que deixam para amanhã, que poderia ter sido feito ontem, elas são imaturos morais. Também é motivo para uma reflexão maior. Seguindo, o verso seguinte fala sobre a sociedade humana que confronta-se com dois problemas, e ele coloca os dois problemas muito claramente: a maturidade do indivíduo versus a maturidade da raça. E coloca que os dois, a maturidade do indivíduo e a maturidade da raça, também não foi atingido. Pois muito bem, aí segue. O ser humano amadurecido logo começa a encarar todos os outros mortais com sentimentos de ternura e com emoções de tolerância. Se a gente acompanhar a história do nosso país nos últimos 150 anos e pegar a história de outros países do mesmo tempo, a gente vai descobrir o quê? Que o que prevaleceu internamente nesses países, em relação às raças que compõem esses países, em relação aos seus vizinhos, é justamente intolerância. Então, é para concluir que não existe amadurecimento nem das nações que a gente reputa líderes. Aí continua. Os homens amadurecidos encaram os imaturos com amor e consideração com que os pais criam os filhos. Eu conheço algumas famílias, eu acho que aqui está uma mentira monstruosa. Mas, enfim, o texto está aí, e o meu objetivo é apenas chamar atenção, e não propriamente fazer apologia. Vamos lá. Há uma discussão antiga se os homens, pais, versus as mulheres, mães, qual dos dois contribui mais para os seus filhos se tornarem pessoas melhores e pessoas especiais? Qual? Normalmente o homem é tido como o provedor. Normalmente o homem é aquele, muito embora a sociedade está muito mudada, o homem é aquele que sai para matar um leão por dia e alimentar sua família. E quem é que de fato cuida dos filhos, ou cuidava, pelo menos, as mulheres? Também é uma provocação. Como eu disse, eu ia baixar a mão. Então, esse papo que eu ouvi aqui me parece uma utopia. Mas, enfim, faz parte. Grato, encerro. Muito bem, Hélio, nós gostamos aí da sua utopia e na sua ótica. Eu me permito discordar de você aqui com relação à primeira parte, quando ele fala que das perdas emocionais, ele não está se referindo nem ao primeiro nem ao segundo, ele está se referindo a ambos. Ambos. O que ele está dizendo aqui é que não importa se você está só na vida por uma questão material, seguindo os seus desejos naturais, ou de aventuras na arte, que eu não sei o que ele quer dizer com arte, que ele diz aqui que a lógica é incerta porque não necessariamente essa arte te leva para o caminho que você tem que chegar. Então, você perde mesmo, você vai ter que aguentar as consequências das perdas emocionais em ambos os casos. Ambos.
E isso vai trazer conflitos, infelicidades e incertezas. Pelo menos até que chegue um tempo, como ele diz aqui, de atingir algum grau a maturidade intelectual e emocional. Na verdade, como ele falou no texto anterior, são pessoas imaturas, né? E ele, quando ele fala da maturidade aqui embaixo, ele está falando justamente aqui, os homens amadurecidos, ou que sejam amadurecidos, eu entendo aqui que não são aqueles que têm idade, eu não entendo que são maduros porque têm idade, mas porque deixaram de ser imaturos. Eu não sei se a tradução aqui está certa, mas o que o texto sugere aqui para mim é que a pessoa que tem uma maturidade encara os imaturos com amor e consideração. Eu acho que essa é a, a ideia de Rodin aqui. Bom, poderia falar mais desse assunto, mas, Yara, vamos voltar depois, se o Aélio quiser fazer uma quádrupla aí, pode fazer, a tréplica já foi. Tá bom. Eu quero dizer que eu concordo com o texto no sentido desse amor e consideração do homem amadurecido, uma vez que eu acredito que o que nos amadurece passa por uma visão de amor que traz sentido à nossa vida e ao nosso desenvolvimento, e que, sendo nós os primeiros receptores dessa compreensão, que nos considera, que cuida de nós, como uma premissa para que a gente possa olhar o próximo em desenvolvimento, ainda que num ponto onde ele esteja, também fazendo o caminho de desenvolvimento que vai incluí-lo nessa visão do amor mesmo. E quando a gente estava conversando, quando eu estava te ouvindo, eu fui identificando esse amor de pai como um amor que é capaz de criar relação, né? Então, como é que o pai cria relação com a gente? Deixando a possibilidade de que nós possamos receptivamente entrar em relação com ele, ou seja, nós somos centelha e nós recebemos o ajustador do pensamento para que possa ser para a gente essa guiança que, para mim, fica simbolizada nesse lugar de receptividade, de permissão para que o ajustador possa fazer parte da nossa vida. Então, eu acho que esse amor de pai, eu busco compreender ele porque eu preciso dele dentro de mim, nesse caminho de fé, de crescimento, porque ele me faz vincular comigo, com o pai dentro de mim, que quando as coisas apertam para mim, eu falo com ele, olha, tudo que é vida em mim se manifesta porque é você em mim. E a única forma que você tem de contar comigo é que, através de mim, eu possa crescer na fé de que eu sou capaz de emitir uma resposta nesse sentido que traz não só uma visão, mas traz uma ação. Essa ação que compreende que todos nós temos um caminho a desenvolver. Então, se eu puder sempre continuar sentindo isso em mim, dando isso para mim, eu sou capaz de um amor de pai para com o outro. Esse amor que considera o outro, onde quer que ele esteja, né? Por mais difícil e conflitivo que seja, mas eu posso ver. Eu posso ver numa distância maior, numa distância menor, mas eu posso ver que está acontecendo ali dentro dele um caminho que acontece em mim também. Mesmo que cada um esteja num ponto diferente, numa visão diferente. Então, amar ao outro como o Pai me ama, implicitamente me inclui nesse caminho de conexão.
falando isso para ir sentindo se é isso mesmo que faz sentido para mim. Eu acredito que você me falou disso um pouco ou muito, não é verdade? É. Muito bem, Yara, muito obrigado. Olha, o a nossa maturidade, ela cresce no conhecimento da verdade, no conhecimento da beleza e no conhecimento da bondade. Ela não cresce necessariamente por aquisições intelectuais ou materiais. Não tem nada a ver. Eu compreendo Então, isso. uma pessoa que consegue se ver como um cidadão do cosmos, um cidadão da criação do Pai, e essa pessoa entende que existem trilhões de pessoas que são nossos irmãos, espalhados por esse cosmos, e que esse ser vivente, esse cosmos, que é um organismo vivo, tem um propósito a ser alcançado, e a gente é parte desse propósito. À medida que a gente vai crescendo nisso daí, e crescendo no nosso amor ao nosso Pai, nós vamos sendo mais e mais capazes de ter um olhar de maior amor, compreensão pelos nossos semelhantes. Então, a maturidade está aí, você desenvolve uma fortaleza interior que não faz com que as adversidades da vida desapareçam, elas continuam ali, não vão desaparecer. Só que você vai lidar com elas com uma tranquilidade. Você vai lidar porque, bom, esse é o que meu pai está colocando no meu caminho aqui para o meu crescimento, para me fazer entender, aprender alguma coisa. E esse negócio que eu estou enfrentando aqui agora é uma coisa temporária, transitória. Daqui a pouco eu vou sair deste mundo, vou lá para as Morôncias e vou continuar a minha jornada de uma outra forma. Então, quando você tem esse olhar de que a sua vida ela pode ser eterna e que você pode alcançar Deus, então você tem esse olhar de que, não importa o que eu estou fazendo aqui agora, como dizia Jesus, se esse templo for destruído, em 3 dias eu vou ressuscitar, vou estar lá do outro lado e a minha vida vai continuar. Né? Então, se você tem essa fé, essa capacidade de acreditar nisso, que problema humano, que problema que nós podemos enfrentar aqui que vai nos derrubar? Eu acho que nenhum, porque se a gente acredita no nosso Pai, sabe que esse é o caminho, que Ele vai estar ali com a gente, vai estar nos acompanhando e vai estar assegurando a nossa eternidade e vai fazer com que a gente chegue até Ele, o que a gente está dizendo é que não precisa ter medo. Nada vai nos acontecer. O que pode nos acontecer é maravilhoso, não é desesperador. Então, nós temos que superar essas dificuldades transitórias com essa tranquilidade da certeza de que nada disso vai nos afetar. Quando a gente tem essa maturidade, a gente consegue enxergar o sofrimento dos nossos irmãos. Porque, na verdade, as pessoas que não encontraram Deus, e tem muitas pessoas que não encontraram a Deus ainda, elas sofrem, elas sofrem. Elas têm um problema de escravidão das crenças, dos dogmas, das dificuldades, da falta do desconhecimento da verdade, do desconhecimento da beleza e da bondade. E o que sobra para elas são os prazeres da vida ou todas as frustrações dessa vida material. Então, ela não tem essa visão de futuro, esse alcance de que eu vou estar lá com meu pai
e tudo isso aqui é passageiro e vai passar. Então, esse sentimento, essa falta de fé, essa falta de conhecimento, e quando eu falo conhecimento, eu não estou falando de um processo mental, eu estou falando de um processo espiritual, experiencial, onde nós nos apegamos a Deus, agarramos a Deus, nos sentimos confortados por Ele, e a gente tem a convicção, a certeza que aconteça o que acontecer, Ele está ali com a gente e não vai nos abandonar. Nós vamos chegar até Ele. Eu só preciso confiar nele e ter certeza de que Ele me ama e assim eu também posso amá-lo e amar aos meus irmãos. Então, a maturidade, o crescimento da pessoa cresce nessa experiência da evolução espiritual. Então, não é sendo cientista, nem sendo artista, enfim, a gente pode buscar todas as alternativas que a sociedade, o homem se dedica para o seu crescimento neste mundo, e que é lógico, tem que ser assim, mas todas essas coisas não podem superar o desejo da gente alcançar o nosso Pai. Esse tem que estar sempre em primeiro lugar. Tem um trecho do livro de Urântia que diz que os humanos se esquecem, e aliás, isso está num texto de Jesus voltando de Roma. Eu acabei de fazer um dia desse, acho que era quarta-feira passada, uma aula lá na escola, e Jesus dizia assim: os humanos se esquecem que a experiência de encontrar a Deus é a experiência mais importante que o homem pode viver. Sua voz sumiu. Essa grandeza. Voltou? Voltou. Voltou. Não existe nenhuma outra coisa com essa importância. Nada do que a gente fizer aqui supera essa experiência de buscar e encontrar a Deus. Porque essa experiência é uma experiência sem limites. Enquanto todas as outras experiências que nós temos aqui, seja ela qual for, ela tem um limite, tem um máximo onde você pode chegar. Então, você vai estudar para ser médico, PhD, seja lá o que for, chegou no máximo, não vai ter mais. Mas encontrar a Deus, se relacionar com Deus, as possibilidades são tantas e tão infinitas que é uma experiência sem fim. E uma experiência prazerosa, feliz, não é uma experiência complicada, né? Então, acho que esse aqui é o ponto. Falei demais aqui. A Angélica faz 2 horas que está com a mão levantada ali. Ai, O Roberto obrigada. também tinha levantado a mão e acho que até desistiu de tanto tempo. Diga lá, Angélica. Desculpe te fazer esperar. Tá? Eu estava esperando alguém falar da experiência e você finalizou quase que agora no final. Eu me trabalho muito nesse sentido, sabe? E procuro, assim, já passei por várias experiências de me afastar um pouco das pessoas que possam me prejudicar um pouco. E, assim, teve pessoas que eu até deletei, mas eu me pergunto, e se você encontrar essa pessoa? E eu me vi de braços abertos e dando aquele abraço, sabe? E então, esse final de semana, por exemplo, eu fui num casamento e eu faço parte de uma outra instituição filosófica onde, quando um dos elementos é afastado, os outros dessa instituição não o consideram mais como sendo um amigo dos mesmos princípios e da mesma caminhada. E eu tenho muita dificuldade em entender isso. Então, eu me degradeio muito quando
entra essa aula e eu tenho dificuldade. Então, assim, eu estou sempre me trabalhando. E eu acho assim que só quem passa pela experiência, como o Aélio diz que vê isso como utopia. Ah, eu não vejo, não. Eu não vejo, não. Eu vejo uma realidade muito objetiva. Ou você ama o seu irmão, seja ele em que nível ele estiver, e procure tratá-lo da melhor maneira possível que você puder. Claro que vai existir situações que às vezes você vai ter que dar um chega para lá daqueles bem dado, mas nunca deixando de, se ele quiser estar ao seu lado, tratá-lo bem. Então, eu acho que só quem passa pela experiência e que percebe a sua reação diante dos seus irmãos é que vai entender o que está sendo dado. Então, o homem amadurecido encara os imaturos com um amor e consideração como pais. E eu vejo também o segundo mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, quem passa pela experiência entende bem o que está sendo dado. E é só isso. Quando você é amadurecido, você realmente, e espiritualizado, você realmente percebe. Não, sabe, eu não gosto muito de falar de mim, porque às vezes eu vejo me falando de mim, dá a impressão que eu sou a boa, mas não é nesse sentido, sabe? É que eu me trabalho bastante. E eu acho que, assim, ou eu estou aqui para aprender e aplicar, ou fica só a nível de teoria, de conhecimento. Eu não posso ter o conhecimento e não ser o conhecimento. Ou eu ponho na prática, ou não tem sentido eu estar perdendo meu tempo aqui estudando para ser melhor. Então, é a experiência que nos leva a perceber o nível de maturidade que nós já alcançamos. Só isso. Obrigado, Angélica. Depois eu vou comentar um pouquinho. Vou esperar o Roberto falar. Diga lá, Roberto. Olá, Henrique. Boa noite, Boa pessoal. Boa noite. noite, Oi, Roberto. querido. Olha, eu considero esse documento 160, com a filosofia de vida de Rodin, um dos mais sensacionais. Hoje, inclusive, eu tive a oportunidade de ouvir esse documento e lê-lo. E ele é algo elevado. Jesus tem os ensinamentos dele bem elevados, mas Rodin de Alexandria, nesse documento e no próximo, ele apresenta algo como que intermediário entre os elevados ensinamentos de Jesus e o entendimento humano. Então, eu gosto muito desse documento. Mas eu quero fazer um comentário específico sobre a última afirmação desse parágrafo 6, que o Aéreo pediu para colocar, que fala que isso, ó, os homens amadurecidos encaram os imaturos com o amor e a consideração com que os pais criam os filhos. Eu quero lembrar de um outro ensinamento a respeito da maturidade, que eu acho que pode iluminar essa afirmação. Há uma parte do livro que diz que a maturidade tem a ver com a unidade de tempo. Quanto mais maduro você é, mais longe na frente você consegue ver a sua vida e mais amplo no passado é a sua experiência. Uma criança recém-nascida, um bebê, ele consegue ver um dia ali à frente. O que eu vou comer, o que eu vou beber.
Aí a criança vai crescendo, ela entra na escola, começa a pensar em passar de ano. Já na juventude, talvez ela queira fazer um vestibular. E quando começar a trabalhar, já faz plano de 5 anos. Ela começa a ver mais longe, um curso universitário. Até que você faz um plano de vida, de casar. Então, eu acho que a maturidade tem a ver com você ser capaz de cada vez ir mais longe. Até que uma pessoa, uma alma amadurecida, ela já está vendo a vida dela, a vida da alma imortal, entendeu? Então, quando você vê uma criança, um bebê, que você vê o raciocínio dele, aquilo, você olha com os olhos do pai também, porque você vê que aquelas preocupações diárias que só abrangem um dia, elas não são tão importantes, entendeu? Você consegue ver lá na frente. A mesma coisa, se você tem uma maturidade de alma, se você se identifica com a sua alma imortal, às vezes você vê outro ser humano, você percebe que, a longo prazo, ali é uma alma, que o Espírito Divino, de alguma maneira, vai encontrar um lugar e que aquelas questões que aquele ser humano imaturo está envolvido, elas não são tão terríveis como ele pode pensar. Então, eu acho que a maturidade tem a ver com a unidade de tempo. Você olha cada vez mais longe e se embasa numa experiência cada vez mais antiga. E aí, as preocupações de um outro ser humano imaturo se vê como uma criança, um bebê, uma alma bebê. E isso acontece naturalmente. Esse é o comentário. Eu repito, eu acho esse documento 160 um dos mais incríveis. Gratidão a Rodin e a Jesus. Gratidão. Obrigado, Roberto. Eu acho que, bom, eu não sei se eu entendi direito o que o Roberto falou, mas, Roberto, eu acho que a maturidade não acontece por um decurso de prazo, pela experiência que você já viveu e pelo tempo que você consegue enxergar para frente, né? Eu entendo o que você falou com relação a isso. Eu falo que sim, eu concordo que uma pessoa que tem maturidade tem uma visão mais longa do seu passado e do seu futuro, mas não é o prazo de vida da pessoa que traz isso. E eu também acho que não foi isso que você quis dizer. Mas, porque tem muita gente com muitos anos de vida que não avançou nada, né? Então, essa experiência da vida está ligada justamente à descoberta da verdade, do amor, da beleza, da bondade, todo aquele negócio que a gente já falou. Mas achei legal essa noção de que aquele que é maduro tem uma visão de mais largo alcance, tanto do seu passado quanto do seu futuro, e não só dele, né, mas do que vai acontecer à volta dele e do que aconteceu à volta dele. Muito bem. Alguém quer fazer algum outro comentário a respeito? Eu queria só, puxa vida, não sei se era a hora de entrar nesse assunto aqui, mas tem um assunto aqui que é importante com relação ao nosso relacionamento com as pessoas. E, de novo, aqui eu vou lembrar Jesus. Nós, há poucos dias, vimos aqui um ou dois itens antes deste que nós estamos estudando, neste capítulo, né?
de Jesus falando da autodefesa, de se defender das pessoas, etc. né? Jesus falou disso em várias oportunidades da sua vida entre nós. Está nesse texto que nós vimos aí há 3 ou 4 semanas atrás, está também lá na experiência dele com Ganide lá em Roma, está também em vários outros textos que Jesus fala sobre isso. E o ponto é sempre esse. De que maneira você trata o seu semelhante, os seus irmãos? Tá? E Jesus, ele sugere que a maneira correta da gente tratar os nossos irmãos é como se nós estivéssemos recebendo os Altíssimos, ou os filhos dos Altíssimos. E essa recepção desses Altíssimos, ou dos filhos dos Altíssimos, não é na nossa casa, na nossa residência, é na nossa morada espiritual, no nosso coração. Então, nós deveríamos tratar a cada semelhante nos cerca com amor, com dignidade, com respeito, com carinho, essa é a proposta de Jesus lá, chegando até a dizer que mesmo que ele fosse agredido por alguém, ele não reagiria no sentido de agredir aquele agressor. Poderia reagir para conter aquele agressor por todos os meios possíveis, seja por uma fala, seja por conseguir imobilizar o agressor, ou seja, por outros meios que possam imobilizar ou cortar a ação do agressor, mas sem agredir o agressor. Ele, nessas falas, ele vincula essa ação no seguinte sentido: olha, você não pode agredir um irmão seu, você não pode fazer justiça. Você tem que praticar a misericórdia. Então, é certo que o agressor está fazendo uma coisa errada. Mas não é porque ele está fazendo uma coisa errada que você também pode fazer. Então, nós não somos juízes de ninguém. Então, quando a gente fala, não, eu não quero mais participar desse grupo, ou não vou participar mais, tudo bem, é um direito nosso. Ou afastar uma pessoa ou outra, seja lá o que for. A experiência que nós estamos vivendo com cada um é uma experiência importante para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento, para a nossa maturidade. Então, se Jesus, que é Jesus, né, tinha essa paciência, nós podíamos nos inspirar nele e falar, bom, eu vou tentar ser um pouco mais tolerante e mais misericordioso com os meus irmãos. E misericordioso significa isso mesmo, não vou agredir ninguém, mesmo que eu tenha razão para fazer isso. A justiça deve ser feita lá pelos Altíssimos, sei lá, ou pelos governantes, como Jesus fala, o Estado é quem deve exercer a justiça para proteger a sociedade, né? Então, é uma questão evidentemente, de uma postura de maturidade com relação ao reino de Deus, com relação à irmandade dos homens, à filiação dos homens a Deus, que, evidentemente, todos nós estamos, talvez, distantes de poder alcançar. Então, pode ser muito fácil ver o que Jesus está falando e entender o que ele está falando, mas é difícil de praticar, né, no nosso dia a dia. E esse é o desafio. Esse
Esse é o desafio. Se fosse fácil, nós não íamos aprender nada. Que graça tem a gente amar quem nos ama? Você retribuir o amor de uma pessoa é muito natural, não tem nada equivocado com isso. O duro você amar as pessoas que não têm a mesma simpatia ou o mesmo amor por você, né? Por outro lado, viver a graça de um amor para quem você ama e te ama faz muito sentido. Sim, mas um não elimina o outro. Mas aí é Eu acho que fácil. Aí, Não, não, porque não essa sei parte se é é fácil. fácil, não. Depende do quanto a gente é capaz de receber o amor. mas eu não sinto necessidade de receber amor de ninguém, só de Deus. Tá bom, Sou um ser Angélica. humano que tem paz e é feliz. Oi, Lucas, você quer falar alguma coisa? Com relação a essa parte, né, sobre Jesus, o que que eu entendo? Jesus veio aqui para ser o exemplo máximo de perfeição. Se nós estamos Isso, aqui é porque nós não somos perfeitos e não é exatamente nesse momento que a gente vai alcançar a perfeição. Então a gente com primeiro não certeza. tem que se frustrar por não conseguir às vezes, porque faz parte do processo. Quando Jesus fala dê a outra face, não é da outra face literalmente, né? Então é exatamente isso que você falou, Henrique, com relação a gente em cada momento de adversidades, né, com pessoas como você falou, é muito fácil amar quem nos ama, né? Mas a gente vive num mundo onde existe maldade, existe inveja, existe outros sentimentos. Então a gente está aqui exatamente para exercer esse conhecimento que a gente tem, essa experiência que Jesus, né, trouxe para o mundo, que é como eu vou agir em cada situação. Não preciso retribuir, não é mais código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, mas às vezes a gente vai errar e vai agir de uma forma mais visceral. Mas eu acho que a nossa luta diária para atingir essa maturidade seria respirar, pensar, não agir de pronto, tentar com a mansidão quebrar talvez a ira do outro lado, né? Então são exercícios diários, né? Na teoria é muito lindo a gente ler e falar, vamos aplicar, mas a gente só vai conseguir isso com o dia a dia e sempre pensando, nós temos o exemplo perfeito para se seguir, então vamos buscar agir conforme isso. Isso mesmo, Lucas. A gente está aqui aprendendo. Agora, a gente tem que se esforçar para aprender, né? Não podemos só escutar, entra num ouvido e sai no outro, né? Peraí, vou parar para pensar um pouco aqui. O que eu posso mudar na minha vida para fazer com que as coisas se aproximem mais dessa verdade? Talvez vai levar uma eternidade, mas eu tenho que me esforçar, né? E é por isso que a grande maioria das pessoas tem medo de seguir a religião de Jesus, porque ela implica num esforço gigantesco, é um esforço sobre-humano, né? A gente tem que se dedicar muito, se esforçar muito, tem que abrir mão de muitas coisas materiais, né? De abrir mão de muita autogratificação, se a gente quer buscar verdadeiramente o tesouro dos céus, né? Então, o problema é que o tesouro terreno está aqui ao alcance da nossa mão e nós podemos apalpar, sentir e queremos vivenciar esse tesouro também, né? O tesouro celestial, a gente sabe que é muito lindo, muito maravilhoso, mas a gente ainda não consegue apalpar nem sentir, né? Então, parece que está meio distante, né? É por isso que a gente vive muito a nossa realidade material, justamente em face da nossa dificuldade de apalpar, de perceber, de sentir essa realidade espiritual, né? E só a fé
pode nos conduzir para chegar ali de uma maneira exitosa. Não livre de erros. Os erros vão continuar acontecendo até que a gente tenha superado. Mas você tem razão, é isso mesmo. Nós somos falíveis, nós somos imperfeitos. É por isso que nós estamos aqui. Daí a nossa existência, né? Alcançar a perfeição. Mas tem que lutar por isso. Muito bem. Alguém mais quer se manifestar a respeito desse tema? Ou continuamos a nossa leitura aqui? Muito bem, vamos continuar então a leitura. E agora que o Milton mudou de posição ali, vamos deixar outra pessoa ler então aqui. Estamos no documento 160.17. Quem vai nos ajudar aqui? Eu Sem posso. brigar, pessoal. Então vai, Lina, sem brigar, pessoal. Vamos lá. Pega a sua senha. Vamos lá, Lilian. Viver com êxito é nada mais, nada menos do que a arte na mestria e no domínio das técnicas confiáveis para resolver problemas comuns. O primeiro passo na solução de qualquer problema é localizar a dificuldade, é isolar o problema e reconhecer francamente a sua natureza e gravidade. O grande erro é que quando os problemas da vida despertam os nossos medos profundos, nós nos recusamos a conhecê-los. Da mesma forma, quando o reconhecimento das nossas dificuldades envolve uma redução na nossa vaidade, já tão longamente acalentada, e uma admissão da inveja ou o abandono de preconceitos já profundamente arraigados, o indivíduo comum prefere apegar-se às velhas ilusões de imunidade e aos falsos sentimentos de segurança, também acalentados há muito. Apenas uma pessoa valente pode estar honestamente disposta a admitir e encarar destemidamente o que sua mente sincera e lógica descobre. Continua? Vamos parar aqui então. Comentários? Quando a gente reconhece que está errado, nossa, é difícil. Daí a gente não quer nem se perdoar, né? Primeira coisa, né? Às vezes não quer se perdoar, às vezes não quer perdoar o outro, ou perdoa assim, mal é mal, né? Eu perdoo, mas, né? Evito falar o que posso. Então, é difícil, para cada um é diferente a experiência, né? Porque cada um vem de uma família diferente, de uma educação diferente. Então, não sei, eu acho que a misericórdia de Deus é bastante. Mas ali, né? Rodin fala, a gente tem que encarar os nossos erros, vamos dizer assim, né? Encarar os nossos erros e viver de maneira diferente daquele momento em diante. Então, não consegue perdoar, mas então vamos pedir a ajuda dos dos espíritos que nos ajudam, né? Do ajustador, do espírito da verdade, que ele faça isso por nós, porque o livro fala que em um dado momento, quando a gente não consegue fazer uma coisa, há alguém em nós que consegue, né? E esse espírito é o ajustador do pensamento, então só através dele mesmo a gente vive essa vida de, vamos dizer assim, moralidade e de fazer o bem, porque que não é do ser humano mesmo, não é característico do ser humano fazer isso. E nós só fazemos por causa desse espírito que vive em nós, né? Senão nós viveríamos só pelo instinto, como fazem os animais. Então eu vejo assim, que acho que quando a gente não consegue, quando a gente vê esses erros e não consegue, acho que quem nos ajuda é o ajustador, mas daí você tem que ser humilde e pedir essa ajuda sempre, para que aos poucos você vá tendo esse crescimento, né?
crescimento no amor. Bom, Lília. Eu acho que é por aí. Nós temos uma tendência, todos nós, a sermos vítimas, né? Alguém fez alguma coisa contra a gente errou. Então, as coisas acontecem para que a gente aprenda a ser amoroso, que a gente aprenda a ser tolerante, para que a gente aprenda a ter paciência. Algumas vezes eu já falei, né? Quem vai escovar o dente e a tampinha do creme dental quase todo dia cai no chão ali. E você fica bravo, puxa vida, todo dia esse negócio acontece comigo, né? Às vezes tem gente que chuta a porta, dá murro na pia, fica bravo, porque, pô, todo dia esse negócio, pô, né? Tá demorando para você conquistar a sua paciência. Aconteceu ali, seja paciente, tenha calma. O que que você está aprendendo ali com cada uma dessas coisas? Estou falando desse exemplo bobo, mas quantos elementos, quantas coisas a gente não vivencia no dia a dia que faz com que a gente perca a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso respeito, o nosso amor pelos nossos irmãos. A gente, dentro da nossa perfeição, muitas vezes perde o controle das coisas, né? Mas cada vez que isso acontece, nós deveríamos admitir, olha, eu errei. Errei não ao cometer o erro de deixar que isso acontecesse, mas eu errei em não compreender a experiência que essa situação está me transmitindo. O que que eu devo aprender com ela? Devo aprender a ser mais amoroso, devo aprender a ser mais respeitoso, mas o quê? Né? É só dar uma volta de carro no trânsito que a gente descobre rapidinho que a gente é um bicho, né? Um animal. Então, essa paciência, essa tolerância, esse respeito que a gente tem que descobrir, né? E a única maneira a gente experimentar um crescimento com relação a toda essa situação de vítimas é justamente reconhecer que nós falhamos de alguma forma, nós erramos de alguma forma. Acreditem, não melhora com o tempo passando, à medida que a gente vai ficando mais velho, os desafios vão crescendo. Porque as coisas bobas se repetem com maior frequência, justamente porque a gente já é mais velho e não consegue controlar os nossos movimentos, a nossa coordenação, como um jovem de 18 anos, né? Então, sim, cai as coisas das mãos, a gente esquece as coisas, faz parte. Então a gente pensa, não, quando eu ficar mais velho eu vou estar mais sábio, e eu vou ter mais paciência com as coisas. Não vai, não vai. Vai ficar mais nervoso ainda, porque as coisas acontecem com maior frequência. Então, se você conquistou a sabedoria durante esse período, você vai viver feliz enquanto você envelheceu. E não vai ser uma experiência difícil, né? Mas muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa, levantar algum outro ponto? O finalzinho aqui falou-se em maturidade lá para cima, agora se fala em valentia. Então, eu gostei Sim, muito que apenas uma pessoa valente pode estar honestamente disposta a admitir e encarar destemidamente o que a sua mente sincera e lógica descobre. é verdade. Então, E realmente, através da maturidade, aí vem a valentia, né? a gente fica sempre muito apegado às nossas velhas crenças, Sim, ilusões, tudo, dogmas, tudo e muito fica carregando esse monte de cracas e âncoras que nos prendem
ele não permite que a gente avance para lugar nenhum com essas coisas. E a gente realmente falta coragem quando a gente vê uma luz e fala, não, isso daqui demanda que eu tenha que me desapegar de algumas dessas crenças que eu tenho. Eu não vou fazer isso, né? Então, falta a valentia para assumir isso daí. Muito bem lembrado aí, Angélica. Mais Você, alguém? você sabe, Henrique, Hum, eu assim procuro sempre oferecer a outra face, mas eu vejo, principalmente minha filha que convive mais comigo, que os meninos moram fora de São Paulo, aí ela fica sabendo do que acontece, e ela está num patamar bem elevado na instituição que ela frequenta. Mas eu vejo que essa parte de amorosidade, de perdão, ela ainda não conquistou totalmente. É uma pessoa muito boa, muito. Mas, assim, aí ela briga muito comigo. Se eu fosse você, eu não faria. Se eu fosse você, eu não ia. Se eu fosse você, não sei o quê. Eu falo, filha, eu sou eu. Na sua instituição não fala seja você mesmo? Então, eu sou eu. Agora, se o outro está não está agindo direito, o problema é dele, não é meu. Então é muito engraçado que quando os filhos ainda são mais jovens do que a gente, né, que já passou por muitas experiências, eles não aceitam determinadas atitudes nossas, né? hum, Mas é pois é. isso. Obrigado, Angélica. Bom, Ah, vamos avançar aqui na leitura, então. Quem está lendo é a Lília, né? Sou eu. É. Então, vamos lá. A solução sábia? A solução sábia e efetiva de qualquer problema demanda que a mente seja isenta de sectarismos, paixões e todos os outros condicionamentos puramente pessoais, que poderiam interferir em uma busca desinteressada dos fatores reais que formam o problema a ser solucionado. A solução dos problemas da vida requer coragem e sinceridade. Apenas os indivíduos honestos e valentes são capazes de seguir bravamente através do labirinto perturbador e confuso da vida, indo até onde a lógica de uma mente destemida pode levar. E essa emancipação da mente e da alma não pode efetivar-se sem o poder impulsionador de um entusiasmo inteligente, que beira o zelo religioso. A atração de um grande ideal é necessária para impulsionar o homem a perseguir uma meta que seja cercada de problemas materiais difíceis e cheia de riscos intelectuais múltiplos. Bastante Avançamos mais um filosófico, parágrafo. né? Vamos mais um pouco aqui. Ainda que vós estejais efetivamente equipados para encarar as situações difíceis da vida, não podereis esperar ter êxito, a menos que estejais providos daquela sabedoria da mente e encanto da personalidade que vos propiciarão obter a cooperação e o apoio sincero dos vossos semelhantes. Vós não podeis esperar obter um sucesso em larga escala, seja no vosso trabalho secular, seja no religioso, a menos que tenhais aprendido como persuadir os vossos semelhantes, como convencer os homens. Deveis ter tato e tolerância, simplesmente. E mais ou paramos? Lê mais um, Então, melhor de paramos. Jesus. Então vamos lá. O melhor de Jesus, agora ele fala de Jesus. O melhor entre todos os métodos maiores na solução dos problemas, contudo, eu aprendi com Jesus, o vosso mestre. Estou referindo-me àquilo que ele tão coerentemente pratica e que, com tanta fé, ensinou a vós, o isolamento da meditação adoradora. Nesse costume que Jesus tem de sair tão frequentemente e se isolar para comungar com o Pai do céu,
é que deve ser encontrada a técnica, não apenas para reunir as forças e a sabedoria a fim de lidar com os conflitos ordinários da vida, mas também para apossar-se da energia necessária à solução dos mais altos problemas da natureza moral e espiritual, pois nem mesmo os métodos corretos de solução dos problemas poderão reparar os defeitos inerentes da personalidade, nem compensar a ausência de fome e sede de retidão verdadeira. Você não achou o seu, não? Não. Ué. Não sei se é esse aí. Não, esse aqui é meu, é sim. Muito Desculpa. bem, sem problema. Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Essa questão de se isolar, às vezes eu mesmo nos encontros que a gente fazia quando eu frequentava a religião católica, era uma maneira de parar um pouco e de se concentrar na espiritualidade, lógico, e nessa parada você reabastece, se vem com um novo ânimo. Então, acho que todo o retiro, vamos dizer assim, ele traz essa benesse, né? Esse benefício de você vir mais assim, preparado mesmo, sabe? Parece que alivia um pouco aquele corre-corre do ano, ou parece umas férias espirituais, assim. Então, é muito bom a gente, vamos dizer, esse nosso encontro de leitores, né? É uma parada também para ver amigos e tudo muito legal. E também da gente se aprofundar em alguns aspectos do livro, vai ser muito bom. Muito legal, Lívia. Uma coisa que precisamos cuidar, eu acho que quando se propõe esse isolamento aqui Rodan está falando da orientação de Jesus, na verdade, do exemplo de Jesus, a gente tem que cuidar um pouco, porque esse isolamento, essa meditação, é com o propósito de fazer uma reflexão sobre os problemas que nós estamos vivendo e de pedir ajuda ao nosso Pai para que a gente possa encaminhá-los segundo a sua vontade. É lógico, nós possivelmente não vamos receber uma ordem clara daquilo que nós devemos fazer, mas a gente sabe o que não deve fazer. Então, o cuidado que tem que ser tomado é que muitas vezes as pessoas se isolam com esse sentimento de vitimização e achando que o mundo está contra essa pessoa, essa pessoa se sente atacada por todas as partes e é uma vítima de todas as circunstâncias de outras pessoas. Então, o isolamento ele tem que servir para esse propósito de fortalecimento da nossa vontade de superar as dificuldades e, claro, de nos aproximar de Deus, né? É um momento da nossa relação com o nosso Pai. Muito bem lembrado aí, Lina. Algum outro comentário adicional? Sim, diga, Evelyn. Eu queria complementar o que você falou sobre a meditação, né? Que é uma forma, essa parte assim de enfatizar, de se interiorizar, né? O retiro é se retirar do mundo externo e entrar no mundo, em contato com o nosso interior e, e sabendo que hoje a gente até tem essa fonte, né? A gente tem esse conhecimento, essa fonte de entendimento do ajustador do pensamento ali disponível para fazer essa ponte e buscar ajuda e orientação daquilo que a gente quer melhorar, quer se aperfeiçoar, né? Porque a gente nessa meditação eu acho que é o momento de familiarizar com o nosso eu interno para realmente melhorar, aperfeiçoar
e evoluir, né? Então, desde que eu li o documento 111, que é a alma e o ajustador do pensamento, me motivou muito antes eu fazia meditação esporadicamente, mas não tinha essa prática constante de fazer diariamente esse retiro interno. E agora eu venho fazendo, faz um ano exatamente, e eu percebo as mudanças, né? Porque não é ficar. Eu não faço o tipo da meditação de deixar a mente parada. Eu entro em contato com aquilo que eu quero mudar e peço ajuda espiritual através do ajustador, né? O Espírito da Verdade, para ter a clareza daquilo que eu poderia melhorar mais, né? Então, a meditação é fundamental e eu admiro muito essa parte de Jesus nos orientando, ele se retirar para poder elaborar e ver o que é os passos da missão dele e conversar com o Pai. Eu fico imitando Jesus para me manter aí apurada nessa linha, né? Queria só complementar isso, porque isso é super revigorante fazer isso, né? Uma vez que comecei, parece que se eu não faço isso é quase como de manhã a gente não escova o dente ou não lava a cara para começar o dia. Parece que fica faltando alguma coisa, né? Então é fundamental, assim. Então estou vendo isso necessário para a minha vida melhorar. Obrigada. Muito obrigado pelo testemunho, Evelyn, muito legal. Oi, Ivanil. Então, levantei a mão aqui quase sem querer, ia colocar mais um coração, mas já que eu fiz isso, eu vou contar um relato que vocês me ajudaram, uma cura que vocês me ajudaram a concretizar aqui agora. A fala fica assim, naquela fala de Jesus, de dar a outra face, né? No final de semana, aconteceu um evento que me deixou muito agitada internamente, né? Eu gostei muito da fala da Egli, falando da meditação, e tem várias formas de fazer meditação. E eu entrei em meditação me perguntando por que daquele desconforto, porque não tinha cabimento dentro do evento, nenhuma ação minha, eu não achava um erro da minha parte, nem da situação envolvida. Mas o desconforto ficou muito grande, e como eu tenho um bom conhecimento de como a minha mente funciona e tal, eu fiquei perguntando, mas onde que está isso? O porquê? O que está acontecendo comigo? E, enfim, eu fiquei bastante meditativa, né? Sobre aquela situação que estava, aquele desconforto emocional que estava acontecendo. E hoje vocês falaram tanto dessa frase da outra face, né? A face de Jesus. E aí, enquanto vocês falavam, me veio uma imagem. Quando eu tinha uns 10 anos, o meu pai me explicando sobre esse ensinamento de Jesus, né? Que quando a gente recebe uma ingratidão, a gente deve dar a outra face. Mas o entendimento que o meu pai me passou e tinha era de que você tinha que se humilhar, não revidar, enfim, nesse sentido de não retribuir com o mal. E nesse texto que a gente leu hoje do Rodin, ele ficou bastante claro que, e também na fala do Henrique, para mim ficou bastante claro que a outra face é esse trabalho que Jesus fazia de não agredir as pessoas. Sabe quando o Henrique começou a falar, a minha mente se iluminou de tal forma que eu não estou conseguindo nem explicar para vocês a iluminação que aconteceu na minha mente, lembrando do meu pai me ensinando, e eu tive um conceito errado sobre essa expressão de Jesus, e ela foi elucidada agora por vocês
de que a gente tem que ser generoso e não ficar apontando o erro da outra pessoa, mas aproveitar a oportunidade de passar uma outra face sobre aquela situação. E o desconforto que eu estava sentindo sumiu, ou seja, eu ressignifiquei uma situação bem antiga com vocês aqui. Fiquei muito feliz, muito obrigada. Oi, Ivanil, muito obrigado pelo seu depoimento e fico feliz que você tenha se encontrado aí com essa ideia do dar a outra face. É sempre essa questão de dar a outra face ou de não agredir está vinculada ao aspecto da misericórdia. Nós devemos sempre, Jesus fala muito claramente isso em várias passagens, é obrigação de todos nós, mortais, sermos misericordiosos. Misericordioso quer dizer de você ter compaixão, ter empatia, tentar ajudar as pessoas da melhor maneira possível, tentar ouvi-las, tentar servir, tentar amar. Então, a misericórdia é uma obrigação nossa. Infelizmente, muitas vezes a gente esquece a misericórdia e parte para a justiça. E a justiça implica numa imposição da pena, de castigo. A gente confunde no sentido de que, não, eu vou aqui aplicar um castigo a essa pessoa que está cometendo um erro, que está me agredindo ou que está fazendo qualquer coisa que eu não gosto, né? Então, quando você define um castigo, seja ele de qual natureza for, né, seja de bater, de agredir moralmente ou de qualquer coisa, esse castigo ele implica num julgamento que você está fazendo. E Jesus diz, olha, todas as pessoas têm que ser julgadas, mas nenhum de nós, ele repete isso muito claramente, nenhum de nós está autorizado a julgar um semelhante. E ele diz que quem tem que fazer isso são as autoridades, o Estado, a justiça divina que é exercida pelos anciões dos dias. Então, assim, meu trabalho é amar o meu semelhante e ser misericordioso com ele. Ponto. Dali para frente, a responsabilidade é do meu pai, não é mais minha. É dos julgadores que vão aplicar a justiça, não é mais minha. Quando a gente fala que o Estado, quando Jesus diz que cabe ao Estado aplicar a justiça, ele não está dizendo que a nossa justiça é boa. Ele nunca disse isso. Ele está dizendo que é responsabilidade do Estado fazer isso. E deveria fazer isso bem. Se está fazendo errado, é outra questão. Então, não é porque o Estado faz errado que nós vamos tomar isso nas nossas mãos e nós mesmos aplicarmos essa justiça. Então, esse conceito de amar e servir aos irmãos, ele está diretamente ligado, diretamente correlacionado com esse aspecto do amor, da misericórdia e da justiça. Lembrem-se, sempre, nós não temos autoridade de fazer justiça. E fazer justiça eu não converso mais com essa pessoa porque ela é idiota. Estou justiçando, estou castigando a pessoa, impondo uma penalidade.
E essa é uma penalidade que a gente pode achar até que é pequena, mas não é. Mas a gente impõe castigos aos nossos irmãos, muitas vezes graves, complicados, né? E a gente nem se dá conta disso. Então, é por aí.